A TV Assembleia transmite ao vivo, a partir de agora, mais um dia de sabatina dos candidatos indicados à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A previsão é que os 4 últimos candidatos sejam sabatinados hoje. Nós vamos conhecer um pouco sobre a primeira candidata do dia com a repórter Larissa Lacerda. A primeira candidata a ser sabatinada nesta terça-feira é a advogada Tânia Pires. Por que a senhora quer ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? A senhora tem 2 minutos. Bom dia a todos. Quero ser conselheira do Tribunal de Contas, dada a importância histórica do Tribunal de Contas para todas as constituições do Brasil. A importância histórica. O Tribunal de Contas esteve presente em todas as constituições, fossem elas outorgadas ou promulgadas. E por que a mulher presente no Tribunal de Contas? Eu represento o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher de Vila Velha, o Conselho de Saúde, sou conselheira, fiquei na gestão 2011-2013, me sinto apta a estar no Conselho, porque é muito importante hoje a presença da mulher em todos os segmentos da sociedade. Digo a vocês, lugar de mulher é onde ela quiser. Aproveito este momento para falar da importância do Outubro Rosa, que é um incentivo do governo federal. Nós temos que desenvolver políticas públicas, realmente, temos que nos preocupar com a saúde da mulher. Como conselheira do Tribunal de Contas, eu pretendo dar celeridade aos processos, analisar a legislação, a celeridade, cumprir a legislação no sentido da transparência dos processos, né? Rever a legislação para que nós possamos, talvez, diminuir prazos na devolução de processos, prazos de vistas, isso com respeito e acatamento à lei. É um momento muito importante para o Estado do Espírito Santo, a concessão do direito da população de participação neste processo é um momento histórico e nós queremos mais. Nós queremos avançar ainda mais. Nós queremos, no futuro breve, ter no cargo do conselheiro uma pessoa capacitada por concurso público. Ok. Obrigada pelas informações. Infelizmente o tempo da senhora acabou. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Larissa. Vale lembrar que os candidatos concorrem à vaga aberta pela aposentadoria do conselheiro Marcos Madureira. O processo de sabatina é conduzido pela Comissão de Finanças da Casa. Acompanhe. Bom dia a todos e a todas. São 9h10. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Conta da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Solicito que a secretária da comissão proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 15ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura. Ao dia 8 de outubro de 2013, às 9 horas, no plenário Dr. Disseu Cardoso, reúne-se a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a presença do senhor deputado José Esmeraldo, senhora deputada Luzia Toledo e senhora deputada Lúcia Dornelas. Ausente o senhor deputado Glauber Coelho, licenciado o senhor deputado Sérgio Borges, afastado o senhor deputado Dari Pagung. Presentes os senhores procuradores, Dr. Gustavo Messon e Dr. Rafael Fracalossi. A mesa foi composta pelos senhores e senhoras deputados José Esmeraldo, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas, Aparecida Denadá e doutor Hércules. Havendo quórum, o senhor presidente, a deputada Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da comissão e convidou a secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. A ata lida. O senhor presidente colocou em votação a ata lida hoje, no dia, e a que foi lida na reunião anterior, em discussão, encerrada, em votação, atas aprovadas por unanimidade, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Ataíde Armani, registrou as presenças dos senhores e senhoras Márcia Jacoldi, Luiz Renato Azevedo de Silveira, Renato Ferraz Martins, candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Débora Maia Guimarães, nora da candidata Márcia, André Seida Oliveira, filho da candidata Márcia, Sirlene Jacoldi, mãe da candidata Márcia, Margarete Freitas, artista plástica,
Plástica, irmã da candidata Márcia. Adriane Guimarães dos Santos, auditora do controle externo do Tribunal de Contas. Marcelo Prati Cristelo, funcionário do Tribunal de Contas. Thaís Carvalho, auditora de controle externo do Tribunal de Contas. Maria José Diogo, funcionário do Tribunal de Contas. Passou-se a ordem do dia. Convocou em terceira chamada a candidata Tânia Maria Pires e Pinho para Sabatina. Estando ela ausente, convocou a segunda chamada o candidato Walter Conde Filho, também ausente. Nenhum dos candidatos apresentou justificativo. O senhor presidente, deputada Taíde Armani, informou que os deputados que desejarem fazer perguntas deverão se inscrever junto à secretaria da comissão, dando prioridades aos membros da comissão. Conforme as normas do edital número 2 de 2013, o senhor presidente, deputada Taíde Armani, concedeu a palavra à senhora Márcia Jacob de Freitas, candidata ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para uso da palavra por 10 minutos, prorrogáveis por até 10 minutos, conforme registrado em ata taquigráfica. Logo após a fala da candidata, o senhor presidente, deputada Taíde Armani, passou a palavra aos deputados inscritos para a pergunta, conforme registrado em ata taquigráfica. Fazem uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeraldo, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas, Aparecida Denadai e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Taíde Armani, suspendeu a sessão às 10 horas e 22 minutos e reabriu às 10 horas e 25, conforme registrado em ata taquigráfica. Reabriu a reunião e fez a convocação pela quarta vez da candidata Tânia Maria Pires e Pinho e a convocação pela terceira vez do candidato Walter Conde Filho, que não se encontrava no plenário. Concedeu a palavra ao senhor Luiz Renato Azevedo da Silveira, na qualidade de candidato ao cargo do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Faz uso da palavra conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Taíde Armani, passou a palavra aos inscritos para perguntas. Fizeram uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeraldo, Lúcia Dornelas, Aparecida Denadai e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Taíde Armani, passou as comunicações. Não houve. O senhor presidente, deputada Taíde Armani, antes do encerramento da reunião, realizou a quinta chamada da candidata Tânia Maria Pires e Pinho e a quarta chamada do candidato Walter Conde Filho para Sabatina, e não se encontravam presentes, conforme registrado em ata taquigráfica. Convocou para a próxima reunião extraordinária, que será dia 15 de outubro, terça-feira, às 9 horas, os senhores Sérgio Manuel Nader Borges, Marco Antônio da Silva, Paulo Roberto Ferreira, para serem sabatinados por essa comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputada Taíde Armani, invocou a proteção de Deus e encerrou a reunião às 11 horas e 25 minutos, convidando seus pares para a próxima, que será extraordinária, terça-feira, dia 15 de outubro, às 9 horas, no plenário do doutor Disseu Cardoso, dessa Casa de Leis. E para constar lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, a ata cabe de ser lida. Não havendo discussão, em votação. Como voto, deputado Gilson Lopes. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Jamir Malini. Pela aprovação. Deputado Zé Esmeraldo. Eu também acompanho a leitura da ata aprovada por unanimidade. Como lida. Ordem do dia. Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria de marcar a presença aqui a senhora Miriam Escarda, esposa do deputado Sérgio Borges, Fernanda Borges, filha do deputado, Silva Borges, também filho do deputado Sérgio Borges, Marcos Borges, irmão do deputado, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Guarapari, Narciso Grace, vereador de Alfredo Chaves, Ademar Rocha, ex-vereador de Vitória, nos honra aqui com sua presença, Joel Paulo de Almeida Júnior, capitão da Polícia Militar, João Estevo Silveira, advogado, Salvador Massa Júnior, amigo do deputado Sérgio Borges, Tânia Maria Pires e Pinho, uma das nossas candidatas, Jocelyn, vereador de Anchieta, José Carlos de Almeida, ex-prefeito de São José dos Calçados. E também se encontra em todas as sessões, nós temos a honrosa presença do deputado Hércules, fez questão de acompanhar todas as sessões, tem sido um frequentador assíduo dessas sabatinas que está havendo ao longo desses últimos 20 e poucos dias, um mês, que estamos sabatinando os candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. E demais presentes, os membros da comissão, todos presentes. Chegou agora a deputada Lúcia Dornelas, deputado Gildevan Fernandes,
que eu gostaria de chamar à mesa todos os membros da comissão que tiverem, ou os deputados que não sejam candidatos, que se façam presente à mesa diretora. Ordem do dia. Ofício da doutora Tânia Maria Pires e Pinho, que solicita a juntada de comprovantes de sua ausência nas sessões de sabatina do dia 1, 2 e 8 de outubro, informando que no dia 1 do 10 estava em Pinheiro cumprindo prazo de processo. No dia 2 do 10 estava participando de audiência em Vila Velha, na 3ª Vara de Família. E no dia 8 do 10, consulta pré-agendada por estar apresentando quadro de labirintite. Neste sentido, requer novo dia para a sua audiência. Informo que ontem 2 servidores da Comissão de Finanças compareceram ao Fórum de Vila Velha, na sala da OAB, e deram ciência à senhora Tânia Maria Pires e Pinho, ou melhor, doutora Tânia Maria Pires e Pinho, de que a mesma deveria estar presente hoje para a sua audição, arguição. Ofício do senhor Walter Conde Filho, renunciando de forma espontânea à sua candidatura ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A Secretaria da Comissão para a Juntada do Processo, o ofício do senhor Walter Conde Filho. Conforme foi demandado pelo decreto 01, edital 1 e 2, 2013, que os candidatos seriam sabatinados por ordem de inscrição. A próxima a ser ouvida é a doutora Tânia Pires e Pinho, o qual peço a mesma que use a tribuna dessa casa pelo tempo de 10 minutos, após o toque da campainha, prorrogável por mais 10 minutos. E também informo aos senhores deputados que terão direito de 3 perguntas a cada deputado, com 2 minutos de prazo para as perguntas e o candidato com 2 minutos para a resposta das mesmas. Com a palavra, doutora Tânia Maria Pires e Pinho. Não precisa não. Bom dia. Que ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor sabia que eu estaria aqui e agora. Este é o momento. Quero cumprimentar o deputado Ataíde Armani, presidente da mesa, estendendo o meu cumprimento a todas as autoridades presentes. Quero fazer um cumprimento especial às deputadas. Cumprimentando e homenageando as mesmas, estou cumprimentando todas as mulheres. Afinal, nós somos a maioria hoje. Infelizmente, não estamos representadas no percentual que teríamos direito, mas é uma caminhada, que na certa chegaremos lá. As mulheres estão aptas a ocupar todos os segmentos da sociedade. Falta mulher na política, falta mulher nas igrejas, nas forças armadas, na polícia. Existe na sociedade uma revolução silenciosa das mulheres. Enfim, precisamos de políticas públicas sérias. Eu sou Tânia Maria Pires e Pinho, tenho orgulho de ser brasileira, afrodescendente, advogada, formada em Direito pela UFES. Caso contrário, não teria como arcar com as despesas de uma faculdade particular.
estar na relação dos 22 candidatos ao Conselho do Tribunal de Contas é atender à reivindicação da Marcha dos 100 mil. Muitas pessoas foram às ruas de Vitória, foram por acreditar que deveríamos reivindicar o cumprimento da Constituição. Um governo legal, porém, sem legitimidade, tende a cair. Lutamos pelo Estado democrático de direito, lutamos por cidadania, conforme esculpido no artigo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Na relação dos direitos dos cidadãos estão os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Minha experiência. Estive frente ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Vila Velha, que é o CONDIM, biênio 2011-2013. Permaneço conselheira por ter muita luta pela frente. Sou também conselheira de saúde, representando o usuário do SUS em Vila Velha. Ser conselheira é bem diferente do que muitos têm em mente. Conselheiro é um cidadão que tem voz, e uma voz bem além do alcance, pois tem que fiscalizar a administração pública, principalmente com relação aos projetos e políticas públicas, coisa que, lamentavelmente, muitos deputados não vêm fazendo. Os conselheiros municipais são voluntários, trabalham precariamente, pois a administração não entende o papel do conselheiro. O conselheiro não pode ser bajulador, tem que defender, acima de tudo, o interesse público. No conselho, defendi o interesse da mulher, os valores da família. Estive atenta quanto à implementação das políticas públicas para as mulheres. A mulher negra é o cidadão mais à margem da sociedade hoje. 20 de outubro é o Dia da Consciência Negra e, lamentavelmente, 70% das pessoas que vivem abaixo do nível da pobreza são negros. Se com mais de 500 anos de descobrimento, abre aspas, não estão satisfeitos com a presença dos negros, nem querem dar oportunidades, por que não nos devolvem nos mesmos navios negreiros que nos trouxeram? O Estado do Espírito Santo é o campeão nacional no homicídio de mulheres, porque este tema é pouco debatido nesta casa. A morte de jovens até no máximo 25 anos tem novamente nos colocado em destaque nacional. Poucos falam sobre isto aqui neste parlamento. Devemos fazer políticas públicas para não nos expormos a situações como os vemos hoje entre os capixabas. Não queremos mais a triste memória como as masmorras de Artung, que esta casa, vergonhosamente, se emudeceu, mesmo com destaque nacional e internacional da mídia. Eu quero também fazer uma colocação com fundamento no que a imprensa tem noticiado e o que eu pude consultar no sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que um dos concorrentes ao Conselho do Tribunal de Contas, o senhor Sérgio Borges,
ele está elencado em alguns processos de improbidade administrativa. Isto é um tapa no rosto da mulher e homem de bem deste Estado. Doutora Tânia. Sim. Data vênia. Sim, senhor. Eu gostaria que a senhora se atentasse ao assunto do qual a senhora se propôs a se candidatar a conselheira. Eu acho que não compete aqui a gente estar atacando outros candidatos. Eu acho que não fica de bom agrado ou de bom tom, seja ele um deputado ou seja ele qualquer candidato. Então, eu pediria a Vossa Excelência, para não haver tumulto, para a gente não haver discordância, que a gente se atentasse ao assunto do qual Vossa Senhoria se candidatou a conselheiro do Tribunal de Contas. Data vênia, com todo respeito, eu pediria isso a Vossa Excelência. Muito obrigado. E eu, da mesma forma, Excelência, peço desculpas também pela colocação, mas eu sinto o dever pertinente por ser representante das minorias deste Estado. Eu acho que isso é uma questão do Poder Judiciário, não do Poder Legislativo. Sim, senhor. Mas, como bem colocou os meus colegas, que deram uma aula praticamente pedagógica com relação tanto ao regimento, quanto ao regimento interno, a todas as leis que foram aqui colocadas na sabatina, é pertinente porque existe uma necessidade de uma análise em detrimento do princípio da transparência. Nós temos que colocar com clareza para o cidadão o que é pertinente nesta data. Data vênia, essa casa não está aqui para julgar, essa casa está aqui para legislar. Sim, senhor. Vou me restringir, na medida do possível, com respeito a Vossa Excelência e todos os membros da mesa. Eu agradeço a senhora. Muito obrigado. O sistema é assim que os... vou ter que me restringir. Porque eu queria fazer uma colocação também, porque... A senhora tem mais 1 minuto e 26 segundos, prorrogável por mais 10 minutos. Fique à vontade, desde que não seja fora do assunto do qual Vossa Excelência se propôs. Excelência, eu vou fazer a colocação. Se houver algum desrespeito, eu quero que o senhor me restrinja. Tá? Eu queria também fazer uma outra colocação contra outro candidato, contra o senhor Cláudio Vereza. Senhor Cláudio Vereza. Eu continuo dizendo, eu não quero ouvir ataque a candidatos. Mas não é ataque, Excelência, porque o senhor Cláudio Vereza já brigou tanto para que o conselheiro do Tribunal de Contas, é o que a gente insiste, é o que a sociedade pleiteia, reivindica, que seja concurso público, não é verdade? Então, as próximas, nós caminhamos para isso, então, se briga, por que se candidata? Para a gente não polemizar, eu tenho certeza que a senhora é uma pessoa extremamente capacitada. Sim, senhor. Para colocar aquilo que a Vossa Excelência tem no coração e quer desse país, porque eu quero também o melhor desse país. Então, eu tenho certeza que a senhora tem a capacidade para arguir, né, uma argumentação aqui da melhor estirpe que Vossa Excelência tem, porque eu sei que tem conhecimento de causa e tudo. Então, não vamos deixar esses pormenores, igual o julgamento, né? Eu poderia citar várias passagens aqui bíblicas e tudo, essa questão de julgamento, mas eu prefiro não me ater a isso e sim ouvir aquilo que Vossa Excelência tem de mais importante, que é o saber que Vossa Excelência conseguiu ao longo desses anos. Sim, senhor. Muito obrigado. Dando continuidade, Excelência,
Eu quero fazer, neste momento, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma citação. Eu quero fazer uma citação a Carlos Alves, a Castro Alves. Eu entendo que Castro Alves foi intitulado o poeta dos escravos, numa pequena trajetória de 28 anos de passagem, se imortalizou. E ele escreveu: eu peço vênia para prorrogação. A senhora tem mais 10 minutos para falar. Muito obrigada. A garça triste. Eu só vou ler alguns versos. Eu sou como a garça triste que mora à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como os juncos da lagoa. Feliz da araponga errante, que é livre, que livre voa. Por que tremos, mulher? A noite é calma, o bulício remoto agita a palma do vasto coqueiral. Tem pérolas o rio, a noite lumes, a mata sombra, o sertão perfumes, murmúrio bananal. Por que tremes, mulher? Que estranho crime, que remoso cruel assim te oprime, que curvas a cerviz? O que na dobra do vestido ocultas, é um roubo talvez que aí sepultas? É um filho infeliz. Ser mãe é um crime, ter um filho um roubo, amá-lo uma loucura, alma de lodo. Para ti não há luz. Tens a noite no corpo, a noite na alma, pedra que a humanidade pisa calma. Cristo que verga a cruz. Obrigada a todos. Espero que os senhores e senhoras deputadas levem em consideração as minhas colocações e me elejam. Muito obrigado, doutora Tânia. Eu agradeço de coração a compreensão de Vossa Senhoria de ter nos ouvido. Tenho certeza que no futuro a senhora vai falar. Eu agradeço ao deputado Ataíde por não ter feito, porque nós estamos aqui não representando esse ou aquele deputado, mas ao Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo. Sim, senhor. Tanto nós lutamos para que fosse livre, para que nós tivéssemos a liberdade de estar fazendo isso que estamos fazendo aqui hoje. Eu lutei por isso. Estou com 58 anos de idade e lutei por isso. E eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode usar a cadeira ao lado do deputado Zé Esmeraldo, para que a gente agora passe a palavra. Sandra, a ordem de inscrição. Nós temos aqui, antes de passar a palavra aos deputados para a arguição, a presença de Marco Alves Guimarães, servidor do Tribunal de Contas, Matheus Raoni Araújo Filho, filho do candidato Marco Antônio, Enilda Martins de Araújo, esposa do candidato Marco Antônio, e Marco Antônio da Silva, candidato auditor substituto do conselheiro, que já foi que vai ser sabatinado hoje, após o deputado Sérgio Borges, por ordem de inscrição. Nós estamos seguindo rigorosamente a ordem de inscrição, como foi determinado pelo edital divulgado no Diário Oficial desse Poder. Primeiro deputado José Esmeraldo, com direito a 3 perguntas de 2 minutos cada. A candidata terá 2 minutos para a resposta de cada pergunta. Se encontra presente a deputada Luzia Toledo, também membro efetivo dessa comissão, o qual eu peço a ocupar a mesa. Com a palavra, deputado Quero saudar o presidente Ataíde, saudar toda a mesa, saudar o doutor Hércules, que até hoje não faltou nenhuma sessão. Ele gosta que eu fale isso, por isso que eu estou repetindo aqui. É muito vaidoso, e a gente tem que ser vaidoso mesmo. Queria saudar a nossa querida Luzia,
Queria saudar também Gilcinho, nosso querido Gilcinho. Quero saudar a nossa careciquense, deputada brilhante aqui nesta Casa de Leis, nossa amiga. Quero saudar o Jamir Malini, saudar também o Gildevan. Hoje a casa está cheia, né? Impressionante. Quero saudar todos aqui presentes, familiares dos sabatinados e aqueles que nos assistem através da TV Assembleia e TV Educativa. Doutora Tânia, fazer 3 perguntas à senhora. Vou fazer devagar, a senhora pode anotar aí. Doutora Tânia, o que são operações de crédito? Bom dia. Bom dia, deputado. Operações de crédito são operações que o gestor público faz com autorização legal com as instituições financeiras. Concluiu? A senhora concluiu? Sim. Segunda pergunta que eu vou fazer à senhora. Quero saudar meu amigo Ademar, que está ali, ó, Ademarzinho, firme ali, né, Ademar? Quero... A segunda pergunta que faria à senhora. Quais são os legitimados para solicitar ao Tribunal de Contas a prestação de informações, pronunciamento e a realização de inspeções e de auditorias? Se a senhora quiser, eu repito. Não, senhor, eu entendi, deputado. Repito devagar. Quais são... Os legitimados. Quais são os legitimados? Sim, senhor. Para solicitar ao Tribunal de Contas a prestação de informações, pronunciamento e a realização de inspeções e de auditorias. Excelência, os legitimados, informações perante o Tribunal de Contas, qualquer cidadão pode ter informações, entidades da sociedade civil organizada. Agora, o pronunciamento quanto à realização de fiscalizações, o legitimado é o Ministério Público. A senhora concluiu? Sim, senhor. A senhora pensou direitinho? Pensei sim. Fazer a terceira e última pergunta, senhora. Sim, senhor. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
foram alterados os prazos para prestação. É uma pergunta. Sim. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram alterados os prazos para prestação de contas anual ao Tribunal de Contas? Sim, senhor. Foram aumentados os prazos para prestação de contas. O prazo agora para prestação de contas, ele se... Eu vou fazer a pergunta novamente à senhora, para a senhora prestar bem atenção. Sim. Eu não fiz isso com ninguém, estou fazendo com a senhora. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram alterados os prazos para prestação de contas anual ao Tribunal de Contas? É uma pergunta. Eu pulo, excelência. Se a senhora pular, eu não vou poder fazer mais nenhuma pergunta à senhora, que eu já fiz a terceira. Os prazos foram aumentados, sim, excelência. O prazo para prestação de conta dos municípios junto ao Tribunal de Contas, houve uma dilação de prazos. E, infelizmente, eu não tenho em mente agora o prazo específico. Presidente, posso fazer mais uma outra pergunta? Sem falar muito, presidente, que você tem a mania de começa a falar, só repetir rapidinho. Padre Zé Esmeraldo, se eu abrir mão para Vossa Excelência, eu vou ter que abrir para todos os deputados fazer 4 perguntas depois. Mas faz de conta que eu fiz duas. Eu gostaria que Vossa Excelência juntei uma na outra. Colocasse esse posicionamento seu depois nas suas considerações finais, se for possível. Fazer outra perguntinha, senhora, independente que o presidente queira ou não. Sim. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma lei criada, a Lei 101, né? Ela veio para atender, para dar mais transparência aos processos e também para fiscalização das contas públicas, tá? E também para o acompanhamento da gestão, né? O administrador, ele passa a ter uma obrigação maior. Ela veio, só um minutinho. Ela promoveu a transparência dos gastos públicos. Lúcia Dornelas, um abraço para você e um beijo na sua testa. Deixei você por último. Fica com ciúme não, Gilcinho. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Se encontra presente também Mário Dantas, vereador de Piúma, Cleidimar Costa, funcionário do Tribunal de Contas, Leonice da Penha Rui Costa, pedagoga da PM de Aracruz, Onofrim, secretário municipal de Ipanema, Minas Gerais, mora em Una, Paulinho, vereador de Una, Douglas Badani, do município de Marilândia. Com a palavra, a candidata Lúcia, com a palavra a deputada Lúcia Dornelas, para que faça as suas perguntas. Direito a 3 perguntas de 2 minutos cada. Senhor presidente. Oi, fala, deputado Judemar. Se me permite, só antes da deputada fazer as perguntas, fazer o registro aqui e parabenizar os agricultores presentes, membros do MST e do MPA. A nossa saudação e as nossas boas-vindas a esta casa. Muito obrigado, deputado Judemar. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Bom dia, quero saudar todos os presentes, saudar os companheiros do MPA, visitando a nossa Assembleia Legislativa, sejam todos sempre muito bem-vindos a esta Casa de Leis, saudar a doutora Tânia, parabenizá-lo pela coragem de estar disputando um pleito tão concorrido. Vou fazer apenas uma pergunta, como fiz para os demais candidatos: o que é plano de contas e para que serve? O plano de contas, doutora, ele serve para que as contas sejam detalhadamente
apresentadas. Caso reajustadas, o gestor poderá sofrer multas e até mesmo a proibição de tentar disputar eleições. Ok, obrigada, doutora Tânia. Deputada Lúcia Dornella, obrigado. Com a palavra, deputado Gilcim Lopes. A palavra, deputado Gilson, direito a 3 perguntas, com 2 minutos cada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da mesa, na pessoa dele eu cumprimento os demais deputados presentes, cumprimentar os nossos candidatos à sabatina, a doutora Tânia Maria Pires e Pinho, deputado Sérgio Manuel Nájio Borges, Marcos Antônio da Silva e o Paulo Roberto não se encontra presente. Cumprimentar a todos que se encontram presentes, observando os trabalhos desta casa e também verificando a transparência e a lisura disso aqui. O Renato, que se encontra ali, que já foi sabatinado, teve a oportunidade de verificar como está sendo realizado o trabalho desta casa. Eu, em primeiro momento, doutora Tânia, eu assim fiquei feliz ao final da fala de Vossa Senhoria, com relação à humildade de Vossa Senhoria. Mas, num primeiro momento, me preocupei quando tentou atacar a honra de um candidato, quando tentou estar aqui fazendo colocações que não tem nada a ver. E eu disse na minha sabatina, é a oportunidade ímpar do cidadão, dos conselheiros que querem ser conselheiros cidadão, de externar o seu conhecimento, o seu equilíbrio, a sua sabedoria, e é a oportunidade que nós, desta casa, estamos dando. Foram 22 inscritos, um fez o pedido de desistência formal, mas eu, assim, ouvi atentamente os esclarecimentos de Vossa Senhoria e fiquei feliz pela humildade, ao final, quando o nosso presidente fez a interpelação, de que o momento não é esse. E nós estamos aqui exatamente para legislar, estamos aqui exatamente para tirar a conclusão ao final no nosso relatório. E quem vai decidir, o plenário desta casa é soberano, nós temos 30 deputados que irão votar. Aqueles que se pontuarem melhor, com certeza, sairão bem nesse pleito, nessa conquista. Então, eu quero fazer uma pergunta a Vossa Senhoria. Gostaria que a senhora Tânia Maria Pires e Pinho anotasse para que me responda. O prefeito contraiu, dentro do período compreendido, nos 2 últimos quadrimestres de seus mandatos, uma determinada obrigação de despesa que foi devidamente liquidada. Entretanto, verificou-se que não havia disponibilidade de caixa para o pagamento. Antes de encerrar o seu mandato, o prefeito poderá ordenar o cancelamento dessa obrigação, efetuando a anulação desse desempenho com a finalidade de não passar essas obrigações como restos a pagar? Primeira pergunta. Excelência, eu entendo que sim, porque ele não pode criar despesas nestes 180 últimos dias, né, da gestão dele, sob pena de responsabilidade. Concluiu? Sim, senhor. Eu estou fazendo a pergunta aqui, senhora Tânia. Sim. É porque a senhora está olhando para o outro lado, e por isso, a senhora, me desculpa, até que eu pedi que a senhora anotasse, porque a senhora estava pensando que eu estivesse do outro lado, certo?
existe alguma restrição na lei de responsabilidade fiscal imposta ao prefeito quando a celebração de um contrato de obras no último ano do seu mandato? Sim, sim, existe restrição quanto à celebração do contrato no último ano de mandato. Só esclarecendo, a lei de responsabilidade não proíbe a celebração de contrato. Desde que previsto no orçamento, né? Desde que previsto na lei orçamentária. Não é verdade? E que este projeto não vai ultrapassar o ano, naquele ano de orçamento dele. Ok. Muito obrigado. Estou satisfeito. Obrigado, deputado Gilson Lopes. Com a palavra, nossa querida deputada Luzia Toledo. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentando o presidente, deputada Taide Armani, cumprimentar meus colegas, deputado José Esmeraldo, deputado Maline e deputado Gildevan, deputada Lúcia Dornelas e deputado Hércules Silveira. Quero cumprimentar a senhora Tânia Maria Pires Ipinho, que está aqui hoje para ser sabatinada pelos deputados componentes desta comissão e outros que queiram fazer parte, todos os deputados, os demais deputados. E eu fico feliz da presença do deputado Hércules desde o primeiro momento desta arguição. A minha primeira pergunta, eu já fiz essa pergunta para outros candidatos, e eu acho muito importante. No Código, quero comentar todos os nossos companheiros e companheiras do MPA que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. No artigo 5º do Código de Ética do Tribunal de Contas do Espírito Santo, eu gostaria que Vossa Senhoria citasse, nós temos 17 deveres a serem observados pelos membros do Tribunal de Contas. Dentre outros previstos nas regras e princípios constitucionais e infraconstitucionais. Eu gostaria que a senhora, por gentileza, citasse apenas 3. Legalidade, eficiência, transparência. Também, mas eu tenho pelo menos mais um. Só um minutinho, excelência. A ética, excelência. A ética já está implícito, mas tudo bem. Eu vou fazer uma outra pergunta, presidente, e a última. Sim. No artigo 9º do Código de Ética, fala sobre as competências da Comissão de Ética do Tribunal de Contas. Eu gostaria que Vossa Senhoria citasse essas competências, ou pelo menos 3 competências. Eu pulo, excelência. Me considero satisfeita, presidente. Obrigado, deputado Luzia Toledo. Eu quero, antes de passar a palavra ao deputado doutor Hércules, marcar a presença também do Renato Martins, candidato a conselheiro aqui, também do Tribunal de Contas, Andréia Gante, pedagoga de Guarapari, Almir Gonçalves
militar da reserva, Pedro Augusto Pinheiro, chefe do Ciretran, que nos honra com sua presença, Carlos Eduardo Leão, corretor, Dalva da Mata, presidente da Câmara de Vereadores de Anchieta, Antônio José Igreja, empresário, Fernando Teilo, presidente da Associação da Família dos Pescadores, a FAPS, Tairo Zini, vereador de Iguaçuí, e Fernando Zini, ex-vereador de Iguaçuí. Passamos agora a palavra aos membros que não são da comissão, mas são deputados estaduais com direito também a fazer as suas perguntas. Com a palavra, nosso assíduo frequentador dessa comissão, deputado doutor Hércules. Obrigado, presidente, pelo assíduo, mas a minha querida Luzia falou, também registrando nesta sabatina, mas eu devo lembrar que em todas sabatinas e todas chegando em primeiro. É um hábito, né, deputado Zé Esmeralda? Nós disputamos aí quem chega primeiro, quem sai por último. Eu peço à candidata que eu vou ter o tratamento que fiz com todos, tirando daí toda patente ou condição ou de doutora ou de doutor, todos, inclusive com os meus colegas deputados, peço vênia para tratamento de candidata. Candidata Tânia, quais os avanços da Lei de Responsabilidade Fiscal que trouxe a administração pública? Quais os avanços que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para a administração pública? Os avanços da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela facilitou, além do avanço com relação à administração pública, ela facilitou a participação da sociedade no acompanhamento em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira por meio eletrônico dos portais de transparência. Muito bem. A senhora falou no início sobre o Conselho de Saúde, e principalmente de Vila Velha. A senhora conhece muito bem a dona Geni, do Conselho de Saúde, e sabe, quero que também lembre que o primeiro Conselho de Saúde de Vila Velha foi fundado quando eu fui presidente da Constituinte Municipal, assim como também nós mudamos tudo que era da saúde daquela ocasião e fizemos o primeiro PDU de Vila Velha, que era uma estupidez chamar PDU, a cidade só não é composta do perímetro urbano, mas todo o perímetro municipal, toda a sua área, mas eu gostaria de lembrar a senhora com relação, já que a senhora tocou na saúde, que é a minha praia, o que eu gosto, a minha vida. Quase todos aqui sabem que eu fui advogado, advoguei, estou inscrito na OAB, não advogo, porque não tenho nem prática, nem tempo, me dedico só à medicina. A saúde, né? Só a medicina, a saúde. Mas, então, a pergunta é a seguinte. A senhora falou sobre a saúde. O que o Conselho de Contas ou o Tribunal de Contas pode fazer, já que fiscaliza todas as obras, convênios, contratos, prestações de contas? O que o Conselho de Contas pode fazer com relação à qualidade de saúde que é oferecida à nossa população hoje, uma vez que a senhora é conselheira de saúde em Vila Velha? Bom dia, doutor. Eu acho que, principalmente, a importância do Conselho no acompanhamento dos projetos e na aplicação dos recursos destinados à saúde. Eu acho que tem que haver um acompanhamento muito grande do Tribunal de Contas para saber se efetivamente essas verbas estão sendo aplicadas, em detrimento da situação tão precária que nós enfrentamos hoje na saúde, não só do município de Vila Velha, mas em sentido de todo o Estado do Espírito Santo.
Muito bem. Como deputado, eu não tenho sido omisso na minha função de fiscalizar. Sou parceiro do governo, fui eleito no palanque do atual governo, mas também cobro aqui todo dia. E o deputado Zé Esmeralda até brinca comigo, me chamando de doutor Saúde. Isso me envaidece muito. Sou vaidoso mesmo nessa parte de defender a saúde. Uma vez que eu comecei na Santa Casa de Cachoeiro, né, Joãozinho? Lavando o chão e cheguei a diretor do hospital, depois de muita luta. Então, eu conheço um pouquinho de hospital. A minha vida quase toda foi pelo menos 40 e poucos anos, ou melhor, 50 e poucos anos, são dedicados à saúde pública. Então, eu pergunto à senhora candidata, na sua opinião, o que pode ser aprimorado no Tribunal de Contas para que aquela corte ela possa evitar desperdícios vou explicar. Nós sabemos, se procurar superfaturamento, principalmente na área de saúde, sim, o tribunal vai encontrar um aparelho de ar-condicionado que custa, se eu for comprar, custa R$600. Algumas prestações de contas de alguns municípios nós vamos achar pelo dobro. O que o Tribunal de Contas pode fazer para aprimorar essa fiscalização e essa aplicação dos recursos com mais seriedade, com mais eficácia e com menos desperdício? Excelência, eu acredito que a fiscalização prévia e também ter na fiscalização interna das gestões esses relatórios da gestão, da fiscalização interna e a fiscalização prévia podem contribuir diretamente para que tais licitações, tais superfaturações venham a não acontecer tão incidentemente. Obrigado. Obrigado, deputado doutor Hércules. Com a palavra, o deputado Gildevan Fernandes. Os nossos cumprimentos ao presidente da Comissão de Finanças, deputada Taide Armani, demais deputados e deputadas presentes, a todos que nos acompanham aqui nesta casa, aos que nos acompanham nas galerias, destacadamente aos agricultores do MST e do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Os nossos cumprimentos à doutora Tânia, que de uma trajetória humilde, a sua presença aqui já é uma presença vitoriosa, está aqui presente, né? E nós a recebemos muito bem. Mais do que uma pergunta, eu gostaria de fazer uma afirmação. Nós temos um novo Tribunal de Contas no Estado do Espírito Santo, um órgão que tem recuperado a sua credibilidade, a sua atuação de forma mais dinâmica, mais próxima dos anseios da sociedade. Eu pergunto a Vossa Excelência, como postulante a um cargo no Tribunal de Contas, o que a senhora apresentaria como sugestão, como presença, como ideia de inovação e aperfeiçoamento à atuação daquele órgão? Sim, eu acredito que, atuando no Tribunal de Contas, a primeira preocupação seria com relação aos prazos de pedido de vistas, de revisão de processo, de relatório, de apresentação de relatório em audiências subsequentes. Eu acho que a celeridade, ela seria uma meta a ser atingida da minha parte, bem como a transparência. Eu tinha outras perguntas a fazer, que foram, de certa forma, já feitas pelo doutor Hércules, que não é o único deputado que não é omisso, né? Na verdade, nenhum deputado dessa casa é omisso. A pergunta se referia à questão da qualidade dos gastos, uma vez que nós temos a obrigatoriedade dos limites constitucionais,
mas muitas vezes nós precisamos observar não apenas o atingir, o alcance desse limite, mas também a qualidade desse gasto no setor público. São observações e uma pergunta ao mesmo tempo, mas que, de certa forma, já foi abordada pelo doutor Hércules e por Vossa Excelência. Caso queira acrescentar alguma informação, nós estamos à disposição. Sim, a única colocação é que, realmente, essa fiscalização prévia, tendo a função originária do controle externo, né, do Poder Legislativo, mas o Tribunal de Contas pode contribuir, sim, como grande parceiro, né, contábil, não como preposto, na verdade, mas como agente representante do interesse público. Senhor presidente, eu dou por satisfeito. Muito obrigado, deputado Judevan. Não há mais deputado para arguição. Queria marcar a presença também do Wagner, ex-prefeito de Iguaçuí. Eu gostaria agora de passar a palavra à doutora Trânia para as suas considerações finais por 3 minutos. Fique à vontade. Incansavelmente, a sociedade tem lutado pelo processo de democratização, pela luta do Estado democrático de direito. E o Tribunal de Contas, para mim, é um ente independente, ele é independente como Ministério Público e pode atuar diretamente para que exista uma redução dos gastos, dos gastos públicos e também fazer o seu papel pedagógico de orientador aos prefeitos no início de suas gestões, que às vezes erram, pecam por desconhecimento. E a gente conhece a eficiência, a gente tem conhecimento da eficiência da escola, da iniciativa do Tribunal de Contas em preparar, em fiscalizar e interferir diretamente para a eficiência da prestação das contas públicas, obedecendo prazos, alcançando metas. Evitando, assim, nos municípios, o desperdício do dinheiro público. São as minhas considerações. Eu agradeço a todos, agradeço a Deus e principalmente essa mesa, ao tribunal, por esta oportunidade, por esta abertura. Obrigado, doutora. Para as considerações finais, deputado Zé Esmeraldo. Doutor Taide, até agora todo o debate ele transcorreu normalmente. A doutora Tânia teve as respostas delas, perguntas e respostas, e eu me sinto, não vou dizer que eu me sinto contemplado como Luzia Toledo, mas eu me sinto satisfeito. Muito obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Suas considerações finais. Não? Deputado Gilcim Lopes. Suas considerações finais. Também não se encontra presente. Deputada Luzia Toledo. Suas considerações finais. Apenas agradecer a participação da senhora Tânia Maria Pires e Pinho. Também deixar aqui a nossa fala em relação ao trabalho dos deputados e deputadas desta casa. Aos deputados e deputadas desta casa, trabalham muito pela sociedade capixaba. E nós trabalhamos com muito amor, com muita dedicação,
comprometidamente que somos, eu que estou no meu 7º mandato, eu tenho muito compromisso com as minorias, toda a sociedade capixaba conhece meu trabalho, e eu fico muito feliz de Vossa Senhoria ter vindo e ter se submetido a essa sabatina com o respeito que nós temos por todos os candidatos e candidatas que vieram até aqui. Acho que a casa deu um passo à frente, com a presença de 22 candidatos e candidatas, e isso contempla a sociedade capixaba, com certeza, e eram essas minhas considerações finais, e sendo Vossa Senhoria uma mulher, fiquei feliz por ter vindo e ter se submetido à sabatina. Nós não podemos nos vergar, temos que estar sempre de pé e enfrentando, né, o leão. A cada dia a gente enfrenta um leão. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, deputado Dr. Hércules, por 3 minutos para as suas considerações finais. Quero parabenizar a candidata Tânia Maria Pires de Pinho, e quero dizer que Vossa Senhoria não tem nada a agradecer. A Assembleia está cumprindo o artigo 248, inciso 2 do Regimento Interno, e que a casa foi aberta devido à exigência e o cumprimento desse artigo. E também dizer que foi uma luta muito grande da Transparência Capixaba, da OAB, do Ministério Público de Contas, do Sindicato dos Advogados e também do Conselho Regional de Administração. Então, na verdade, estamos aqui cumprindo simplesmente o regimento interno. A senhora não tem que agradecer a ninguém, mas ainda sonhamos ainda que todos os candidatos se inscrevam sem precisar pedir ou a mesa, ou a um deputado, ou uma bancada partidária. Esse é o nosso projeto, que nós vamos continuar lutando. Se Deus quiser, ano que vem será aprovado. Parabéns, e nós queremos dizer que a casa está à disposição. Obrigado. Obrigado, deputado Hércules. O deputado Gildevan declina. Eu gostaria, antes de passar... o deputado Jamil também declina da palavra. Eu gostaria, antes de suspender a sessão por até 5 minutos, agradecer a doutora Tânia pela sua compreensão, pela sua índole, demonstrou o quanto é capacitada. Eu acho que isso é um processo, chama processo legislativo. A democracia é o poder da lei, não é o poder da exceção, né? E para isso nós tivemos normas para elaborar essa comissão, e eu ouvi aqui 21 candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. O que eu posso dizer a meu respeito, que Deus a ilumine os senhores deputados no dia da votação, e dizer que eu estou muito tranquilo presidindo esse trabalho dessa comissão, com muita tranquilidade, com muita paz no coração e, acima de tudo, procurando fazer o melhor para que tanto o Tribunal, quanto a Assembleia, quanto o Estado do Espírito Santo tenham o melhor possível. Doutora Tânia, muito obrigado, que Deus a ilumine e a acompanhe. Obrigado. A sessão está suspensa por até 5 minutos.